A paz, Reinaldo. Tudo jóia, meu querido? A paz do Senhor a todos. Logo mais a gente vai estar iniciando a nossa live. E será um momento em que nós estaremos meditando nas Escrituras. Então, vão dando aí o seu like aí para ver se tá tudo ok, o som, como é que está, tá chegando bem. Vão dando um alô aí para mim, ficar ciente do que está acontecendo. Ok, meus queridos? Como é que tá o som? Tá bom para vocês? Tá tudo ok aí, meus queridos? Gostaria de receber um ok aí para ver se está chegando o som bem para vocês. Tá ok o som, gente? Dá um alô para mim aí, dando um sinal para mim, porque para mim tá parecendo que vocês não estão me ouvindo. Se alguém ouvir o que eu estou dizendo, dá só um ok, para mim ter ciência disso. Toda família que crê em Deus, no dia a dia vive melhor. Ele aguarda no dia pior. Tá joia então, Reinaldo? O som tá ótimo? Ele cuida dos seus. Ok, então. Tava preocupado aqui, porque já tava achando que estava dando alguma coisa errada, porque não estava tendo um feedback de cada um de vocês aí, mas ok. Ide, Michelina, a paz do Senhor para vocês todos. Ele não se ausenta, é o nosso pastor. Daqui a pouco a gente vai estar entrando, então, Paz pra você, pra mim, pra meditando nas Escrituras para a gente começar, então, tirar algumas instruções das Escrituras para todos nós. o seu grande amor não tem fim. Deus é demais pra você, pra mim, pra todos nós. Sua misericórdia é palpável, sim. Sim, Deus é demais. E o seu grande amor. Ivanice, a paz do Senhor, Isabel, a paz do Senhor para todos. Sim, Deus é demais. E o seu grande amor não tem fim. E o seu grande amor não tem fim. Toda família que crê em Deus. Claudete, Leninha, Rafa Vieira, Eli Cabral, Cristina Romano, a paz do Senhor a todos.
A paz, Vanice. Obrigado, o som tá ok. Isso é ótimo. Toda família que crê em Deus, no dia a dia vive melhor. Ele aguarda no dia pior. É verdade, ele cuida dos seus. Reconhecendo o seu grande amor, até nas entrelinhas do nosso viver. Mesmo quando existe falha no nosso crer, ele não se ausenta, é o nosso pastor. Deus é demais pra você. Ok, meus queridos, vamos então dar início a essa live e eu saúdo a todos com a paz do Senhor, desejo uma boa noite a cada um de vocês, meus queridos. Nós vamos orar nesse momento e em seguida nós vamos estar então meditando na palavra do Senhor. Que seja um tempo onde nós estejamos extraindo algumas lições das Escrituras Sagradas para que isso faça bem para todos nós. A paz, pastor, Laércio, Jota, Ney. Então, meus amados, vamos então orar nesse momento para a gente já dar início. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos nesse momento por este dia que o Senhor tem nos concedido. O Senhor é aquele que está conduzindo as nossas vidas diariamente e, ó Deus, é muito bom saber que nós temos a Ti, ó Deus, como o nosso pastor, aquele que cuida de nós, aquele que sustenta as nossas vidas. E, ó Deus, nesse momento eu quero estar orando, Pai, orando pela vida dos meus irmãos que estão em seus lares. Queremos te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor esteja nos visitando por meio de Tua Santa Palavra, trazendo aos nossos corações aquilo que, ó Deus, o Senhor quer nos dizer nesta noite. Nós somos dependentes da Tua graça, Senhor, somos dependentes das Tuas misericórdias. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a força do nosso viver, Pai. Ó Deus, esteja abençoando todas as famílias, Senhor, da nossa igreja, da nossa comunidade ali em Calmon Viana, que estão espalhados por essa cidade. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando as suas famílias, Pai, pois, ó Deus, nós carecemos do Teu cuidado, da Tua proteção. Nós somos inteiramente dependentes da Tua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, Deus, por Teus grandes livramentos, Senhor, para com as nossas vidas, Pai. Pois sabemos que vivemos num mundo tão tenebroso e cheio de tantas injustiças, de tantas maldades, Senhor, e nós somos carentes, Deus, necessitados do Teu cuidado, das Tuas misericórdias, Senhor. Por isso nós, nesta noite, ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor e nós dizemos que o Senhor é o nosso Deus. É em Ti, ó Deus, que nós nos realizamos, é em Ti que encontramos paz, a verdadeira paz, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.
Ok, meus queridos? Então vamos dar início nesse momento a essa live, onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Nós, neste mês de maio, já há algum tempo, a gente tem, em Calmoviana, a nossa comunidade, a gente tem tirado esse tempo, ou seja, este mês de maio, para estarmos meditando na palavra de Deus e os assuntos sempre voltados para a família. A família é algo assim que nós levamos muito a sério na nossa comunidade e assim, todos os anos a gente tem feito isso. Tem meditado na palavra do Senhor e a gente tem abordado temas que dizem respeito à família e da nossa comunidade e todas as famílias no geral. Família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Eu diria que é o maior projeto já planejado e idealizado. A família, ela nasce no coração de Deus. Deus planeja, cria o homem, e diz que este homem deve, então, se multiplicar. Deus cria o homem e o cria com um propósito. O propósito é o louvor da glória do nome dele. Então, família é tudo de bom. Família é algo que nasceu no coração de Deus. Essa semana eu li um artigo na internet e o artigo dizia o seguinte: um ator de televisão, e ele, inclusive, ele faleceu por esses dias, e ele diz o seguinte, a frase que eu li é assim, ele coloca dessa forma: o ser humano, um projeto que não deu certo. O ser humano, um projeto que não deu certo. Infelizmente, queridos, esse é um pensamento que muitas vezes não é um pensamento próprio só dessa pessoa que disse isso, mas certamente esse é um pensamento que paira no coração de tantas outras pessoas. Mas eu ouso dizer, eu afirmo, sem sombra de dúvida, que isso não é verdade. Não é possível, não seria possível que o projeto da família, da criação do homem, não tenha dado certo. Por quê? Porque nasceu justamente no coração de Deus. Deus é o Criador, Deus é o idealizador, Deus é aquele que planejou, e Deus, quando criou o homem, o ser humano, Deus disse que era bom. E mais, Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus coloca no homem características que são próprias do próprio Deus. Deus coloca no homem a capacidade de pensar, de discernir. Deus coloca no homem a condição de tomar decisões, de ir e vir. Deus coloca no homem a sabedoria para criar coisas. Deus cria o homem com todas essas características que são inerentes do próprio Deus. Deus coloca no homem algo que tem a ver com ele próprio. Ou seja, não há a menor possibilidade
de esse projeto não ter dado certo. Aí eu fico pensando, né, o que leva uma pessoa a toda e no final dos seus dias ele chegar a essa conclusão de que a vida dele não foi uma vida que tenha dado certo. Ele viveu anos e anos aqui nessa terra e ele chega no final da sua vida e ele então diz que deu errado. A vida dele deu errada. Eu diria que as escolhas que os homens fazem, elas então determinam o futuro dessa pessoa. Então, quando uma pessoa escolhe independente sem a menor vontade de se aproximar do Criador, de conhecer quem o fez, sem nenhum tipo de desejo de buscar aquele que é o eterno, aquele que é o Criador de todas as coisas. Então essa pessoa, ela vive uma vida de insatisfação, sem maior desejo ou menor desejo de conhecer aquele que o criou. E aí chegar ao fim da sua vida com esse sentimento de que ele é resultado de algo que não deu certo. E seria muito terrível, querido. Eu diria que seria não, é muito terrível alguém chegar ao fim da sua vida e fazer uma declaração como essa, que ele é resultado de um projeto que não deu certo. Mas, com certeza, meu querido, esse é o maior projeto realizado por alguém. E esse projeto é a criação do homem. Deus cria o homem, né? E Deus, então, cria esse homem com um propósito que é o louvor da sua glória, né? E aí, quando o coração das pessoas, elas não estão em concordâncias com o eterno, então, certamente, essa pessoa ela viverá uma vida distante e uma vida que não fará o menor sentido. A palavra de Deus diz, aliás, Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, aí está também o seu coração. Ou seja, o que nós, os seres humanos, temos buscado? Quais são os desejos da nossa alma? Porque isso certamente fará toda a diferença. Quando alguém vive, a exemplo deste que eu acabei de dizer, e ele vive toda a sua vida sem se devotar a Deus, se voltar para o Criador, ele vai então buscar se realizar, e buscar realizações na sua vida em tantos outros lugares. Mas a verdade é que ninguém se realizará fora de Deus. Porque Deus já nos criou e nos criou com esse propósito. Deus nos criou com essa condição e com esse estado de alma, onde nós somos sempre dependentes e necessitados de nos achegarmos a um ser supremo. E o único que poderá nos saciar e nos preencher e nos realizar por completo, esse é Deus.
Então Deus já nos fez com essa necessidade. É por isso que as pessoas correm de um lado para o outro, tentam se realizar em tudo quanto é coisas do dia a dia, e na verdade tudo isso é um vazio que está na alma desta pessoa, e ela busca preencher esse vazio e se realizar nas coisas deste mundo. Mas ninguém jamais se satisfará e se realizará a não ser no eterno, a não ser no Criador, a não ser em Deus. E aí Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus. Tudo que o ser humano precisa para se dar bem, para se realizar, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque isso sim, isso vai fazer com que nós sintamos paz na alma. Isso fará com que nós nos realizemos por completo. Então, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos será acrescentada. Ou seja, a ordem do dia é buscar a Deus em primeiro lugar. As demais coisas, elas são necessárias? Sim, são necessárias para todos nós. Mas elas não são tudo. Ela não é tudo. Né? Buscar as coisas dessa vida não nos satisfará por completo. Porque nós só nos realizamos quando nós buscamos a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Fora de Deus, ninguém se realizará. Então, meus queridos, nós entendemos pelas Escrituras que a maior necessidade do homem é Deus. A maior realização do homem encontra-se em Deus. Nenhum outro lugar satisfará o homem plenamente, a não ser em Deus. É por isso que nós nunca nos satisfazemos por inteiro quando estamos longe de Deus. Nós só nos realizamos quando nós estamos em Deus. A palavra de Deus é uma fonte de água viva que jorra dentro de nós e que nós, todos os dias, nós sentimos a necessidade de buscar a Deus. Quando o homem ele não faz isso, então ele vai sentir um vazio na alma. E ele vai então buscar em todas as demais coisas, mas ele não se satisfará. Nós só nos satisfaremos em Deus. Famílias fortes, igreja forte. Esse é o tema que nós estamos abordando, né, no decorrer, ao longo deste mês, né, desde segunda-feira, a gente tem falado, né, sobre esse tema e continuaremos a falar, né, sobre ele, né, ao longo desse mês. Famílias fortes, igreja forte. Então é sobre essa perspectiva aqui que nós vamos então fazer a leitura que está no Salmo 127. Você pode nesse momento aí na sua casa, onde você estiver, pegar a sua Bíblia e a gente vai fazer essa leitura. Salmo 127. Este é um salmo que foi escrito por Salomão e é um salmo assim bem interessante, né? Porque tem verdades aqui que são, né, verdades absolutas para as nossas vidas e nós precisamos, né, de tudo aquilo que está aqui nessa passagem, porque tem tudo a ver com as nossas vidas. O salmo diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade,
será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ok, queridos. O salmista nos apresenta aqui neste salmo, nesse texto que nós acabamos de ler, 4 exemplos que são comuns a todos nós. Né? Esses exemplos têm a ver com a minha vida e com a sua vida. E ele coloca esses exemplos da seguinte forma. O primeiro exemplo é a construção de casas. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Isso tem a ver com todos nós, né? Isso é algo comum a todos nós. A construção de casa, esse é um exemplo que nós conhecemos muito bem. Construir uma casa é algo bem desgastante, principalmente se você não tiver os recursos necessários para a construção. Então, essa construção ela pode levar muitos anos. Você vai fazendo a sua casa e parece que é um serviço que quase não tem fim. Né? Às vezes a gente fica a vida inteira construindo e às vezes você constrói a sua casa e em algum momento, por um motivo ou outro, você precisa às vezes fazer algumas reformas, quebrar alguns cômodos, aumentar ou fazer alguma divisão diferente. E assim, parece que não tem fim. E sem contar que tem as manutenções e a cada ano parece que a gente precisa fazer alguma mudança, pintar e assim por diante. Ou seja, a construção de casas é uma coisa que vai exigir de nós muita paciência, disposição e vontade, né, para isso. Então, esse é um exemplo que tem a ver com todos nós, a construção de casas. Então, o Salomão aqui, ele usa esse exemplo, né? E depois ele usa um segundo exemplo, que é a segurança da cidade. Ele vai dizer, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Eu acho que essa é uma das grandes necessidades, né, da nossa sociedade, é a segurança. A gente sai de casa e a gente pede ao Senhor que nos guarde. A gente sabe que lá fora, né, são grandes os perigos e a gente sabe que a gente pode até mesmo sair de casa e de repente nos acontecer alguma coisa, porque a gente não está imune. A gente ora ao Senhor e pede que Ele nos livre, né, do mal. Aliás, Jesus fez essa oração, né, pedindo que a Deus, o Pai, que guardasse, né, os seus discípulos e que os livrasse do mal. Então, assim, nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos a várias coisas que dizem respeito à segurança, né? Então, nós precisamos de segurança e nós vivemos num mundo onde há grande insegurança, onde a violência tem, né, sido a tônica, né, da vez, está na ordem do dia. A gente sabe que, né, são muitos os perigos que nos rodeiam no dia a dia. Então,
o salmista ele vai dizer: se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então este é o segundo exemplo. Depois ele vai falar de um outro exemplo que é o trabalho em geral. O que seria esse trabalho em geral? Né? Tem a ver com as aptidões, né, de nós, os seres humanos, né? São várias aptidões que as pessoas têm, né? E elas têm dons do próprio Deus, né? Cada pessoa se identifica, né, com alguma coisa e, assim, isso é algo de cada uma pessoa. Cada pessoa tem, então, aí essa capacidade, essas aptidões para o trabalho. E só que a gente está vivendo um tempo, né, um tempo diferente, onde as pessoas, os patrões, os empregados, eles estão numa fase, nós estamos vivendo um momento onde precisam se reinventar. Esta é uma necessidade hoje, nesta sociedade moderna que nós estamos vivendo. As pessoas, os profissionais hoje, eles precisam se reinventar. Hoje já não é uma ambição dos trabalhadores, né, dos funcionários, ter uma carteira assinada. Nós vivemos dias em que as pessoas elas querem, né, ter o seu próprio sustento sem precisar de patrões, elas querem, né, trabalhar por conta, algumas trabalham nos seus próprios escritórios, mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo onde a tecnologia está avançando cada vez mais e as pessoas precisam se adaptarem, elas precisam se dedicarem aos estudos, precisam estarem cada vez mais habilitadas para lidarem com esse novo mundo em que nós estamos vivendo. Então, assim, o salmista, ele, quando coloca aqui, né, que será inútil levantar cedo e tarde, trabalhando arduamente por alimento. Aí ele vai dizer que o Senhor concede o sono àqueles a quem ele o ama. Né? Então, assim, nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, descansar em Deus, buscar em Deus, e aí a gente vai se realizar em Deus, porque é exatamente isso que o salmista está dizendo aqui, é que nós precisamos colocar em Deus todas as nossas realizações e todas as nossas ansiedades e todas as nossas buscas, né? Porque aí a gente vai se realizar em Deus. O quarto exemplo que ele usa aqui é um exemplo bem interessante. Ele vai falar sobre a constituição de família, né? E aí, sem dúvida, como nós dissemos no início, constituir uma família é algo que é tudo que Deus espera de nós, porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou com esse objetivo. E como é que se dá início à construção de uma família? Ela começa com o namoro, né? Com o noivado, com o casamento e, por conseguinte, com a geração de filhos. Tudo isso, queridos, é lícito a todos nós. Né? É algo que Deus, né, tem nos concedido. Deus nos criou para este fim. Né? Deus nos fez para que nós constituíssemos famílias.
tem famílias que são grandes, famílias que são menores, mas né, Deus nos fez com este fim para constituirmos família. Mas constituir família e tudo isso vai girar nas nossas vidas, vai gerar nas nossas vidas muitas vezes vai exigir de nós muitas vezes que nós nos dediquemos, que nós nos apliquemos, porque todas essas coisas que o salmista coloca aqui são lícitos a todos nós, mas é verdade que tudo isso vai demandar de nós, vai exigir de nós tempo, entrega, né, de cada um de nós quando nós nos propomos a constituir uma família. Então a família é exatamente isso que Deus criou, né? E Deus cria-nos para esse objetivo. Mas qual que é a instrução do salmista aqui, né, para todos nós, né? O que ele quer nos ensinar aqui nesse texto, né? Toda a vontade de Deus para nós é que nós nos realizemos exatamente naquilo que Deus idealizou para as nossas vidas, né? Deus tem planos, e os melhores planos para todos nós. Aliás, ele diz que porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais. Deus dá essa palavra através do profeta Jeremias para boa parte das famílias que estavam lá ficaram por 70 anos lá com Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor era aquele que estava governando o império, né? E então na Babilônia, era essa palavra que me fugiu, né? Na Babilônia estava lá o povo, e eles estavam já há bastante tempo lá, né? E eles estavam preocupados, as suas famílias, né? Preocupadas porque, né, eles estavam ali como escravos, mas Deus disse para eles que Deus sabia exatamente os pensamentos que ele tinha a respeito deles, de cada um deles, daquelas famílias, e os pensamentos eram pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus tem os melhores planos para as nossas vidas, né? Deus deseja que nós projetemos toda a nossa vida dentro da vontade dele, né? Porque foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que Deus nos fez-nos para o louvor da sua glória. Então, qual é o segredo para termos famílias fortes e igrejas fortes? O segredo é alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus. Nós precisamos ter em mente que para que as nossas famílias elas estejam dentro daquilo que Deus espera para as nossas vidas, para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós almejamos, nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E é interessante que Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 25, ele vai dizer assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Este é o segredo, né, que Jesus
nos passa, né? Ele diz que o homem prudente é aquele que alicerça, né, na rocha a sua vida. Esse é o grande segredo para as nossas vidas. A nossa vontade, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, eles precisam estarem alinhados à vontade de Deus. Porque quando a gente faz isso, então aí Jesus nos compara a um homem sábio, né? A um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha, queridos? A rocha é Jesus. Jesus é a rocha, é nele que nós temos que alicerçar as nossas vidas, os nossos planos, os nossos sonhos. Todos eles precisam estarem alicerçados em Cristo, ou seja, no Senhor Jesus. Porque os dias maus, eles vão vir, queridos. Quando o Senhor Jesus diz que, né, vieram as chuvas, os fortes ventos, né, e bateram com força, né, com ímpeto, né, sobre aquela casa que foi construída sobre a rocha, né, só que ela não caiu. Jesus disse que a casa ela resistiu aos fortes ventos, às grandes chuvas. Por quê? Porque ela estava firmada na rocha, ela estava firmada em Cristo. Então, querido, o grande segredo para que as nossas vidas elas estejam fortalecidas em Deus é quando nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus. É quando nós nos devotamos por inteiro a Deus. Porque quando vierem os dias maus, nós estamos alicerçados. Porque os dias maus, eles virão. Nenhum de nós está imune a isso. Então, quando vierem as grandes tempestades, né, as nossas famílias, por vezes, encontram-se em momentos difíceis. E nós precisamos estar sempre olhando para aquele que é o nosso socorro. Quem é o nosso socorro? O nosso socorro é o Senhor. Nos dias maus, nós não vamos nos apoiar no braço forte nosso e nem ninguém a não ser em Deus. Este é o grande segredo. Quando nós alicerçamos a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor. Ou seja, quando nós colocamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, então nós vamos ser bem-sucedidos. Ainda que venham os dias maus, e eles virão, certamente, mas nós vamos passar, né, por esse deserto e nós vamos passar olhando para o nosso Deus, aquele que está à nossa direita, aquele que está à nossa esquerda, que está todo o tempo conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ou seja, nós somos então esta grande família, né? Essa família projetada por Deus, né? Com esses objetivos de louvarmos ao Senhor e vivermos para a sua glória. Deus nos cria indivíduos, nos coloca numa família e essa família agora ela se tornará uma família forte que, por conseguinte, vai dar lugar a uma igreja forte. É esse o projeto de Deus. E nós somos esta igreja forte, ela é a grande família de Deus aqui na terra. Em todos os lugares do mundo está a família, né, de Deus. Nós somos componentes, nós somos, então, estas pessoas que foram chamadas por Deus para que desse lugar a esse grande projeto de Deus, que é a família de Deus. Somos famílias individuais,
que depois de o ajuntamento de várias famílias dá lugar a uma grande família espiritual, que é a família de Deus. Então eu e você, queridos, fazemos parte desse grande projeto. É por isso que aquele exemplo que eu dei no início, né, aquela fala daquela pessoa, né, quando disse que um projeto humano, ser humano, um projeto que não deu certo. Não pode ser. Não há a menor possibilidade desse projeto não dar certo, porque esse projeto é um projeto de Deus. E nós fomos criados para este fim, para o louvor da glória de Deus. Então, meus queridos, a sua família, ponha isso no seu coração, a sua família, ela é do Senhor. Ainda que, né, haja coisas que, de alguma forma, elas saiam um pouco fora do controle, né, mas ainda assim, né, somos todos famílias de Deus. Né? Não somos perfeitos, não existe família perfeita, por causa que nós mesmos não somos perfeitos. Né? Por causa do pecado, né? O pecado não é um fim em si mesmo, ele é apenas uma vírgula, né? Eu diria, o ponto final, ele está já decretado e está decretado pelo nosso Deus. Um dia, todos nós, né? Todos nós estaremos lá com o nosso Pai. É para lá que nós estamos indo. Nós estamos nesse mundo e nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo preparados por Deus dia após dia. Nós estamos em reforma, é verdade. Todos os dias algumas coisas precisam mudar em nós. Mas a verdade é que Deus é aquele que já tem tudo sob o controle das suas mãos. Então, você, meu amado, é um projeto, é o projeto de Deus e é o projeto que deu certo. Eu e você somos famílias fortes, igreja forte, tudo isso unicamente e exclusivamente nos méritos do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Essa palavra que estava no meu coração e acredito que a palavra do Senhor ela sempre vai encontrar guarida em nossas vidas e ela sempre vai nos fazer pessoas melhores. É na palavra de Deus, é em Deus que nós nos realizamos. Meus queridos, eu quero nesse momento orar, orar por esse ministério da família, orar pelas nossas famílias. Nós ainda temos um mês inteiro aí, para continuarmos a falar sobre isso, sobre esse assunto, famílias. E eu sei que tem sido bênção, para todos nós, ainda que diferente, a gente parece que fica meio que inibido, não tão à vontade na frente de um celular, de uma câmera, mas este, sem dúvida, é um tempo onde nós estamos, é uma forma onde nós estamos reunidos, à distância, mas assim, interagindo uns com os outros. Domingo agora nós teremos a ceia do Senhor e nós vamos estar todos juntos novamente, ceando. No domingo, assim, nós vamos estar lá aguardando algumas pessoas para aqueles que não fizerem o depósito dos dízimos nas contas, vai ter pessoas lá na igreja esperando, e também aguardando para que você leve aquele quilo, para que a gente monte as cestas básicas que tanto abençoa os nossos irmãos. Tá ok, meus queridos? Que Deus abençoe a todos e nós vamos encerrar orando. Ok, queridos? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos neste momento, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo aqui onde
nós meditamos na Tua palavra. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão em casa nesse momento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja guardando cada família, ó Deus, os filhos, as esposas, os maridos. Ó Senhor, nós oramos te pedindo que a Tua graça seja sobre todos nós, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja dando-nos sabedoria ao Ministério da Família da nossa igreja. Ao longo desse mês nós vamos continuar abordando esse assunto que é tão importante, que é a família, Senhor. Família é um projeto do Senhor. E nós te pedimos que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Senhor, também queremos orar, Pai, e te pedir pela a nossa nação, por este nosso país. Ó Deus, tenha misericórdia. Nós te pedimos, tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia, Senhor, das famílias que estão enfrentando momentos difíceis, de percas. Ó Senhor, somente Tu, ó Deus, para dar graça, para que nós, as famílias, enfrentemos esse momento. Nós te pedimos também, Deus, que o Senhor esteja conduzindo os governantes, Deus, desta nação. Ó Deus, nós te pedimos pelo Poder Executivo, pelo Legislativo, nós te pedimos pelo Poder Judiciário. Deus, clamamos pelas, ó Deus, todas essas autoridades, Pai. A Tua palavra nos orienta que devemos fazer isso para que tenhamos uma vida mais sossegada neste mundo. E é isso que nós fazemos, Pai. Neste momento, Pai, eu te peço que as Tuas bênçãos estejam sobre o Teu povo, hoje e sempre, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Encerramos, e nós vamos agora, nesse momento, alguns vão dormir, outros vão fazer algumas coisas, e eu quero encerrar colocando aqui a música do nosso pastor. Nesse momento vocês podem já ir dando aí a sua palavra de gratidão a uns aos outros aí, podem estar aí já também encerrando. Nós vamos terminar aí com essa linda letra do nosso pastor. Toda a família que espera em Deus, que vive em Deus, mesmo nos dias difíceis. O Senhor cuida de nós. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Estamos com saudades de vocês. E nós cremos e esperamos que logo isso tudo vai passar e nós vamos estar todos juntos na casa do Senhor. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Deus é demais. Para você, para mim e para todos nós. As suas misericórdias é palpável, sim. Esse Deus é demais. A paz, meus amados. Deus abençoe a todos.